O mundo se lembra de Ingrid Bergman como mais do que um rosto nas telas de cinema. Ela era um enigma, uma mulher que alcançou o auge da fama, adorada por milhões, mas assombrada por segredos que jamais a abandonariam por completo. Ela viveu sob holofotes ofuscantes, escândalos sussurrados e conquistas extraordinárias. Mas por trás do glamour, havia uma história de perda, saudade e uma verdade oculta que carregou até o último suspiro. Poucos sabiam que, apesar de seus triunfos públicos e seus 3 casamentos, Bergman guardava em seu coração a sombra de um homem cuja presença nunca a deixou. Uma figura tão imponente, tão inesquecível, que ela preferiu o silêncio a arriscar expô-lo. Era um segredo guardado a 7 chaves até a morte, preservado em um diário secreto. Em suas frágeis páginas jazia uma confissão que surpreendeu até mesmo suas filhas. Ele era imenso. Mas quem era esse homem? E por que Ingrid Bergman protegeu esse segredo com tamanha devoção? Para entender, precisamos voltar ao início, antes dos escândalos, antes de Hollywood, antes que o nome Bergman se tornasse lenda. Ingrid Bergman nasceu em 29 de agosto de 1915 em Estocolmo, Suécia. Para o mundo exterior, poderia ter parecido um começo comum, mas o destino já lhe reservava uma vida singular. Seus primeiros anos foram marcados não por celebrações, mas por perdas. Quando Ingrid tinha apenas 3 anos, sua mãe faleceu. O mundo, que deveria ter sido repleto de calor e segurança, desmoronou em trevas. Seu pai, um homem refinado e imaginativo, tornou-se seu porto seguro. Ele pintava, fotografava e lia para ela, nutrindo um espírito de curiosidade e encantamento. Mas o destino foi implacável. Quando Ingrid completou 12 anos, seu pai também lhe foi tirado. Órfã, tão jovem, ela passou a viver sob os cuidados de parentes. Embora tivesse roupas, comida e educação, um silêncio se instalou em seu coração. Criança, tímida e sensível, ela frequentemente encontrava refúgio no mundo que criava para si mesma, fingindo ser outra pessoa, recitando trechos de livros e deixando a fantasia preencher o vazio deixado pela família. Era a atuação, e não a realidade, que lhe dava consolo. E, lentamente, a semente de uma atriz começou a germinar. Aos 17 anos, Ingrid ingressou na Escola Real de Teatro Dramático de Estocolmo, um campo de provas onde o talento era testado contra a disciplina. O ambiente era implacável. Os instrutores exigiam perfeição. Os críticos aguardavam o fracasso, e apenas os mais fortes sobreviviam. Mesmo assim, Ingrid brilhou. Sua beleza era impressionante, mas não a beleza polida e artificial que Hollywood tanto almejava. Ela tinha uma frescura, uma naturalidade, um brilho genuíno que a diferenciava das demais. Seus olhos eram profundos, seus movimentos graciosos, sua voz rica em uma sinceridade serena. Ao contrário de outras aspirantes a atrizes que imitavam estrelas consagradas, Ingrid parecia extrair suas performances de uma fonte interior de verdade. No final da década de 1930, ela começou a aparecer em filmes suecos. Esses primeiros papéis insinuavam algo raro. Ela não apenas interpretava uma personagem, ela a habitava. A dor se transformava em arte e a vulnerabilidade em força. O público se aproximava, percebendo a autenticidade em cada gesto. Um filme em particular, Intermedo 1936, chamou a atenção internacional. Nesse filme, Ingrid interpretava uma professora de piano envolvida em um romance proibido. A atuação foi luminosa, repleta de inocência e paixão. Mal sabia ela que esse mesmo papel mudaria sua vida para sempre. Era 1939. A Europa estava à beira da guerra e a indústria cinematográfica americana ansiava por novos talentos. A notícia da atriz sueca de charme natural chegou a David Oelnick,
o lendário produtor de Hollywood que acabara de concluir E o Vento Levou. O El Nick, conhecido por sua obsessão por detalhes, ficou cativado pela presença de Ingrid em cena. Ele a convidou para Hollywood para estrelar uma refilmagem americana de Inner Mezzo. Ingrid hesitou. Ela falava pouco inglês e seus traços, embora adorados na Europa, não se encaixavam no padrão estilizado do glamour hollywoodiano. Mas Selnick insistiu, e em setembro de 1939, Ingrid Bergman pisou em solo americano. Sua chegada foi discreta. Ao contrário de outras atrizes europeias que chegavam cobertas de joias e vestidos suntuosos, Ingrid parecia simples, quase tímida. Sua altura destacava da maioria das mulheres e sua aparência natural, maquiagem minimalista, pele clara e sorriso radiante surpreenderam o público acostumado com estrelas impecavelmente produzidas. Ela era diferente e, por ser diferente, tornou-se inesquecível. Intermedo, uma história de amor, estreou com críticas entusiasmadas. Os críticos aclamaram-na como um novo tipo de deusa das telas. Ela não era comparada a ninguém, porque nunca havia existido ninguém como ela antes. Da noite para o dia, Ingrid Bergman tornou-se uma sensação. Hollywood a acolheu de braços abertos. Ao longo da década de 1940, ela construiu uma carreira extraordinária que abrangeu diversos gêneros e continentes. Ela era radiante em Casablanca, de 1942, onde sua química com Humphrey Bogart se tornou imortal. Ela era imponente em A Meia Luz, de 1944, uma atuação que lhe rendeu o primeiro de seus 3 Oscars. Ela era terna e comovente em Os Sinos de Santa Maria, de 1945, amado pelo público mundial. Em menos de uma década, Ingrid alcançou o que a maioria não consegue em uma vida inteira. Ela não era apenas uma estrela, ela era uma instituição. Mas, com a glória, vieram as expectativas. E com as expectativas, o escrutínio. Cada movimento era observado, cada gesto analisado. A América a amava, mas também exigia perfeição. E, conforme a década de 1940 avançava, Ingrid aprenderia o quão frágil esse amor podia ser. Em meados da década de 1940, Ingrid estava no auge de sua carreira. Ela tinha fama, riqueza e o respeito da crítica em todo o mundo. Mas, em sua vida privada, sombras pairavam. Seu casamento com o médico Peter Lindström, um dentista sueco conservador, começara a ruir. Ele queria que ela se dedicasse ao papel de esposa e mãe. Enquanto ela se entregava à paixão pela atuação, suas diferenças se transformaram em silêncio, e o silêncio em distanciamento. Hollywood, por mais deslumbrante que fosse, às vezes parecia uma gaiola. Ela era adorada, sim, mas também isolada. E, nessa solidão, ela era vulnerável. Foi nessa atmosfera de crescente pressão que ela conheceu um homem cuja presença mudaria o rumo de sua vida e cuja memória permaneceria com ela até o fim. Mas essa história, sussurrada apenas nas páginas escondidas de uma autobiografia, viria depois. Por ora, o mundo só via triunfo. A órfã de Estocolmo havia se tornado a atriz mais requisitada do planeta. Seu nome brilhava nos palcos. Seu rosto estampava as capas das revistas. Suas performances lhe renderam Oscars, Emmys e, eventualmente, até um Tony. Contudo, por trás dos aplausos, Ingrid Bergman permanecia uma mulher em busca de algo mais. Algo que ela não conseguia definir. Algo que um dia a levaria ao escândalo, ao exílio e a um amor secreto. No auge da fama, Ingrid Bergman parecia intocável. Hollywood a adorava. Os críticos a elogiavam e o público a aclamava como a personificação da pureza e do talento. Mas por trás da imagem cuidadosamente cultivada, havia um mundo particular repleto de silêncios, dúvidas e anseios.
Foi nesse espaço que o destino colocou um homem que mudaria para sempre o ritmo do seu coração. Era 1945. Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, preparava-se para lançar Spellbound. Seria um thriller psicológico que exigiria tanto tensão quanto intimidade de seus protagonistas. Ingrid Bergman havia sido escalada para o papel da doutora Constance Peterson, uma psiquiatra que desvenda os segredos de um paciente amnésico. Aquele paciente seria interpretado por Gregory Peck, uma estrela em ascensão cuja dignidade serena já cativava o público. Desde o primeiro momento em que Ingrid conheceu Gregory, ela sentiu algo além de um reconhecimento comum. Mais tarde, em suas memórias, ela escreveria as palavras que ecoariam através do tempo. Ele era imponente, mas esse não era um comentário apenas sobre tamanho. Para Ingrid, Gregory Peck emanava uma energia que preenchia o ambiente antes mesmo de ele falar. Ele era alto, sim, de ombros largos, imponente, mas era mais do que isso. Sua presença era magnética, seu olhar firme, sua voz profunda e ressonante. Mais tarde, ela recordou que quando ele estendeu a mão e disse: "É uma honra conhecê-la, Ingrid", o mundo pareceu parar. Não havia nele arrogância nem ostentação. Ele era calmo, sereno e, ainda assim, impressionante. Era como se o peso das estátuas de mármore de Roma tivesse sido esculpido em forma humana, mas suavizado pela graça e humildade. No set de Spellbound, a conexão entre eles era impossível de ignorar. As cenas entre os dois pulsavam com uma química que confundia a linha entre atuação e realidade. Após o lançamento do filme, o público ficou convencido de que havia testemunhado o verdadeiro amor se desenrolando na tela. E, de muitas maneiras, de fato, havia. Ingrid se pegava observando Gregory mesmo quando as câmeras não estavam filmando. Ela esquecia suas falas, distraída pelo poder silencioso que ele irradiava. Ele também parecia atraído por ela, embora ambos estivessem contidos pelas circunstâncias. Na época, Ingrid ainda era casada com Peter Lindström, enquanto Gregory Peck havia se casado recentemente com sua primeira esposa. Hollywood, por mais deslumbrante que parecesse, era implacável em questões de escândalo. Um caso entre duas figuras tão brilhantes teria destruído reputações da noite para o dia. E, no entanto, a atração entre eles crescia a cada dia que passava. Décadas depois, o próprio Gregory Peck admitiu a verdade. Em uma entrevista, confessou com delicadeza: "Eu a amava, e acho que isso basta. Eu era jovem, ela também. Nos aproximamos durante aquelas semanas de trabalho árduo." O romance, embora breve, se desenrolou discretamente, longe dos olhares atentos das câmeras e das colunas de fofoca. Após longos dias de filmagem, Ingrid e Gregory costumavam voltar para casa juntos. Naquelas ruas tranquilas, Ingrid confidenciava suas dificuldades, sua solidão, o desmoronamento de seu casamento, as pressões esmagadoras da fama. Gregory ouvia sem julgamentos. Não era crítico, nem exigente, apenas presente. Um membro da equipe se lembrou de uma manhã em que ambos os atores chegaram mais tarde do que o habitual. Seus cabelos estavam despenteados, suas roupas um pouco amarrotadas, seus olhos cansados, mas luminosos, com uma alegria silenciosa. A equipe sussurrava. Algo aconteceu. Algo que ultrapassou os limites do roteiro. Mesmo naqueles momentos de proximidade, ambos sabiam que sua conexão era frágil. Estavam ligados por famílias, carreiras e reputações. Hollywood podia perdoar muitas coisas, mas não isso. Não duas de suas estrelas mais brilhantes se envolvendo em uma paixão proibida. O fim chegou rapidamente. Não houve confrontos dramáticos nem acusações amargas, apenas um reconhecimento silencioso. Certa noite, após um dia de filmagens, Ingrid e Gregory sentaram-se juntos, compartilhando um café em silêncio. O ar estava carregado de palavras não ditas. Finalmente, Ingrid colocou a mão sobre a dele e sussurrou: "Não podemos deixar que isso destrua tudo."
Gregory assentiu, os olhos pesados de compreensão. Naquele momento, ambos souberam o que precisava ser feito. O laço entre eles permaneceria, mas apenas como memória. Nenhuma promessa foi feita, nenhum juramento foi jurado, apenas silêncio. Um silêncio que preservava a pureza da conexão entre eles, protegendo-a do olhar impiedoso do escândalo. Na manhã seguinte, eles retornaram ao set de filmagem. Quando as câmeras começaram a filmar, eles encenaram uma cena de amor descrita no roteiro de Hitchcock. Mas, desta vez, as palavras carregavam um peso silencioso. Quando Gregory olhou nos olhos de Ingrid, lágrimas caíram, não como parte da atuação, mas como o eco de seu próprio coração partido. O diretor, sempre perspicaz, não interrompeu. Simplesmente deixou as câmeras filmarem. O que foi capturado tornou-se uma das cenas mais impactantes do filme. Arte fundida com a realidade, atuação impregnada de verdade. O caso entre Ingrid Bergman e Gregory Peck permaneceu oculto por décadas. Sussurros circulavam pelos estúdios. Rumores surgiam nas colunas de fofoca, mas nada jamais foi confirmado. Ambos os atores retornaram para suas famílias, para suas carreiras, para as exigências do estrelato. E, no entanto, em seus corações, a memória perdurou. As memórias de Ingrid, descobertas após sua morte, revelaram o quão profundamente Gregory havia marcado sua vida. Suas palavras foram simples, mas profundo. Ele era imenso. Imenso em presença, imenso em espírito, imenso na maneira como entrou em sua vida por um breve momento e ainda assim permaneceu com ela até seus últimos dias. Ela o carregava como uma chama secreta, uma verdade frágil demais para ser exposta, bela demais para ser manchada por fofocas. Mantendo-se em silêncio, ela a preservou como algo puro, intocado pelo escândalo, protegido dos holofotes impiedosos de Hollywood. Gregory também jamais explorou o vínculo entre eles. Ele admitiu seus sentimentos apenas muito tempo depois, quando os anos suavizaram os contornos do escândalo. Mesmo assim, suas palavras foram cuidadosas, ternas e respeitosas. Ele a chamava de o verdadeiro amor da minha vida, e talvez, de alguma forma, ela sentisse o mesmo. Esse caso secreto nunca teve a ver com traição ou desejo passageiro. Tratava-se de duas almas que se encontraram num momento de vulnerabilidade. Encontraram consolo uma na outra e, então, se separaram. Foi, de muitas maneiras, mais poderoso do que uma união para a vida toda, justamente por ser efêmero. Ingrid carregou a lembrança por décadas de triunfos e tragédias. Gregory também a carregou. Nenhum dos dois permitiu que se tornasse assunto público, porque ambos compreendiam o preço a pagar. Para Ingrid, o silêncio não era negação, era preservação. Ela sabia que se revelasse a verdade, ela seria dissecada, sensacionalizada e ridicularizada. Melhor mantê-la escondida, segura, lembrada apenas em sonhos e palavras escritas em um diário particular. E assim, esse segredo permaneceu trancado até o fim. Um amor intenso demais para durar, frágil demais para sobreviver e, ainda assim, poderoso demais para morrer de verdade. No auge de sua glória, Ingrid Bergman era intocável, ou assim parecia. No final da década de 1940, ela havia conquistado Hollywood com atuações em Casablanca, Gaslight e Notorious. A crítica aclamou-a como a atriz mais brilhante de sua geração. O público a adorava. Os produtores a cortejavam. Para milhões, ela não era apenas uma estrela. Era um símbolo de dignidade e graça. Mas as coroas de Hollywood são frágeis, e a mesma indústria que eleva seus ídolos aos céus é igualmente rápida em derrubá-los. Para Ingrid, a queda não veio por más atuações, mas por uma escolha que desafiou as convenções. Sua decisão de amar com ousadia, publicamente e sem pedir desculpas. A faísca que incendiou seu mundo começou de forma inocente. No final da década de 1940,
Ingrid escreveu uma carta ao diretor italiano Roberto Rossellini. Na época, Rossellini era celebrado por seu trabalho inovador no neorrealismo italiano. Seus filmes, crus e sem polimento, capturavam as lutas da Europa do pós-guerra com uma honestidade que Hollywood raramente ousava mostrar. Ingrid admirava sua arte. Do outro lado do Atlântico, ela lhe enviou uma carta expressando seu desejo de trabalhar com ele. As palavras eram simples. Ela ansiava por aparecer em um de seus filmes. Para ela, era o gesto de um artista estendendo a mão a outro. Para a história, era o capítulo inicial de um escândalo que abalaria o mundo. Rossellini respondeu. Logo combinaram de colaborar em Stromboli 1950, um projeto ambientado em uma ilha vulcânica na Itália. O que começou como uma parceria artística rapidamente se transformou em algo mais. Longe dos estúdios reluzentes de Hollywood, Ingrid se viu imersa em um mundo diferente. Um mundo de paisagens brutas, de pessoas comuns, de cinema desprovido de glamour. E na presença de Rossellini, ela se sentia viva como não se sentia há anos. Mas havia uma complicação. Ingrid ainda era casada com o Dr. Peter Lindström, e Rossellini também estava envolvida em sua própria vida pessoal complexa. O romance, uma vez descoberto, foi considerado um ultraje. Em 1949, Ingrid descobriu que estava grávida do filho de Rossellini. A revelação explodiu como uma bomba em Hollywood. Para o público americano, que a havia abraçado como o epítome da virtude, isso era impensável. A imprensa caiu em fúria. As manchetes a rotularam de hipócrita, pecadora, ídolo caído. A condenação chegou até os corredores do Congresso dos Estados Unidos. O senador Edwin C. Johnson, do Colorado, discursou no plenário do Senado para denunciá-la como uma poderosa influência para o mal. Ele pediu a proibição de seus filmes, declarando-a persona non grata na cultura americana. Nenhuma outra atriz de seu calibre jamais havia enfrentado uma denúncia pública tão veemente. Da noite para o dia, Ingrid Bergman se transformou de queridinha da América em sua exilada mais escandalosa. Hollywood fechou suas portas. Os estúdios retiraram as ofertas. Produtores que antes lutavam para tê-la em seus elencos agora se distanciavam. Seu nome, antes sinônimo de honra, era sussurrado com desprezo. Então, Ingrid fugiu para a Itália, para Rossellini, para as paisagens da ilha de Stromboli. Lá, ela viveu não como uma deusa em um pedestal, mas como uma mulher reconstruindo sua vida das cinzas. Seus anos com Rossellini foram turbulentos. Eles se casaram e ela lhe deu 3 filhos, as gêmeas Isabella e Isotte, e um filho, Roberto Jr. Mas o relacionamento era tempestuoso, marcado tanto pela paixão quanto pelo conflito. Rossellini era volátil, intransigente e, muitas vezes, descuidado com a devoção que Ingrid lhe dedicava. Para Ingrid, o preço foi devastador. Enquanto construía uma nova família na Itália, ela se distanciava da filha, Pia, fruto de seu primeiro casamento. O mundo a rotulou de má mãe, acusando-a de abandonar a filha por um amor escandaloso. Embora a reconciliação tenha ocorrido mais tarde, as cicatrizes daquela separação nunca cicatrizaram completamente. Para a imprensa americana, Ingrid havia se tornado um símbolo da virtude decadente. Ela era a atriz que desafiara as expectativas, abandonara a respeitabilidade e perseguira a paixão a qualquer custo. Os filmes que fez com Rossellini, embora ousados em estilo, foram rejeitados pela crítica, manchando ainda mais sua reputação. Ingrid já fora a atriz mais requisitada de Hollywood. Agora era uma exilada, com a carreira aparentemente destruída de forma irreparável. Por quase uma década, viveu à margem do sistema que um dia a celebrara, isolada dos holofotes de Los Angeles. E, no entanto, mesmo em desgraça, havia uma estranha espécie de liberdade.
Ingrid não estava mais presa à imagem que os estúdios haviam criado para ela. Ela vivia autenticamente, embora dolorosamente, sendo ela mesma. Mais tarde, refletiu que aqueles anos, embora agonizantes, lhe ensinaram o significado de resiliência. Em meados da década de 1950, as rachaduras em seu casamento com Roseline se tornaram irreparáveis. A união terminou em divórcio, deixando Ingrid mais uma vez à deriva. Ela havia suportado o exílio, o escândalo e a separação, mas também havia sobrevivido. Lentamente, o mundo começou a reconsiderá-la. O tempo suavizou a indignação. O público se lembrou de seu talento, de suas performances luminosas, da sinceridade que ela imprimia a cada papel. Em 1956, ela fez seu retorno triunfal em Anastasia, um filme sobre uma mulher redescobrindo sua identidade após perdas e desgraças. Os paralelos com sua própria vida eram inegáveis. Por sua atuação, ela ganhou outro Oscar. Hollywood, antes implacável, abriu seus braços novamente. Os aplausos foram estrondosos, como se os anos de exílio nunca tivessem acontecido. Mas Ingrid sabia que não era bem assim. Ela sabia que as cicatrizes permaneciam, mesmo sob as ovações. O mundo a havia perdoado, mas as feridas da traição, da separação, da difamação pública nunca desapareceram completamente. O escândalo Roseline marcou Ingrid Bergman para sempre. Foi o ponto de virada em que ela deixou de ser apenas uma estrela e se tornou algo mais complexo. Uma mulher que viveu intensamente, amou sem limites e sofreu as consequências. Ela não era mais a deusa intocável que Hollywood um dia criara. Ela era humana, imperfeita, vulnerável, destemida para arriscar tudo pela chama da paixão. E foi essa humanidade, paradoxalmente, que aprofundou seu legado. O público não a adorava mais apenas por sua beleza. Admiravam-na por sua coragem, mesmo quando esta a levou à ruína. Ela enfrentou a tempestade, sobreviveu ao exílio e lutou para reconquistar a glória. Mas as cicatrizes do escândalo não foram as únicas provações que ela enfrentaria. À sua frente, um teste ainda mais cruel a aguardava. Não vindo de Hollywood, não da sociedade, mas de seu próprio corpo. No final da década de 1960, Ingrid Bergman já havia resistido a tempestades que poucos conseguiriam suportar. Ela havia conhecido triunfos deslumbrantes, suportado desgraças públicas e reconquistado seu trono entre os grandes do cinema. Ela havia enfrentado o exílio e retornado mais forte, carregando cicatrizes ainda intactas. Mas o destino ainda não havia terminado de testá-la. A maior provação de sua vida não viria de escândalos ou fofocas, mas de seu próprio corpo frágil. No início da década de 1970, enquanto atuava em Londres na peça The Constant Wife, Ingrid descobriu um nódulo em seu seio. Foi um momento de terror íntimo, do tipo que nenhum aplauso ou prêmio poderia amenizar. Para uma mulher que construiu sua vida com base em força, graça e resistência, o diagnóstico de câncer de mama foi uma cruel ironia. No entanto, Ingrid fez o que sempre fazia. Ela enfrentou a situação com uma determinação silenciosa. Internou-se secretamente em uma clínica de Londres e foi submetida a uma cirurgia longe dos olhares da imprensa. Nenhuma manchete anunciou sua doença. Nenhum tabloide especulou. Ela escolheu o silêncio, não por negação, mas por dignidade. Para ela, a doença não era uma encenação. Foi uma batalha travada em solidão. Mas o câncer é implacável. Mesmo após a cirurgia, ele retornou, obrigando-a a suportar tratamento após tratamento. A cada vez, ela voltava aos palcos ou às telas como se nada tivesse mudado. Mas, por trás de suas performances radiantes, havia uma guerra particular. Em público, Ingrid permanecia a personificação da elegância. Sorria para as fotos,
encantava os entrevistadores e se portava com a mesma calma e dignidade que a tornara tão amada. No entanto, aqueles mais próximos a ela viam o preço a pagar. A dor era constante. Seus pulmões, enfraquecidos pela doença, lutavam para respirar. Seu corpo, antes alto e imponente, tornou-se frágil. Mesmo assim, ela se recusou a se render. Atuar não era apenas sua profissão, era sua tábua de salvação. Através dos papéis, ela encontrou forças para continuar vivendo, para continuar criando, para ser mais do que uma paciente definida pela doença. Seus últimos papéis no cinema carregaram uma ressonância comovente. Em Sonata de Outono, de Ingmar Bergman, de 1978, ela interpretou uma mãe confrontando anos de afastamento e arrependimento. Uma atuação tão crua que os críticos a consideraram uma das maiores de sua carreira. Era como se ela tivesse derramado suas próprias feridas não cicatrizadas no papel, transformando a dor em arte. Mesmo com a saúde debilitada, Ingrid se recusou a abandonar sua arte. Em 1982, ela assumiu seu último papel, o da primeira-ministra israelense Gula Mayor, no drama televisivo Uma Mulher Chamada Gula. Apesar da dor lancinante e da fragilidade física, ela entregou uma atuação tão poderosa que lhe rendeu um Emmy e um Globo de Ouro. Colegas lembraram mais tarde que, entre as gravações, ela frequentemente precisava descansar, com o corpo quase desabando de exaustão. E, no entanto, assim que as câmeras começaram a gravar, ela se transformou. A doença pareceu desaparecer, substituída pelo espírito indomável de uma atriz que se recusava a ceder. Foi uma despedida apropriada. Uma mulher que desafiou as convenções, desafiou o escândalo, agora desafiou até mesmo a morte para dar à sua arte um último presente. No verão de 1982, o estado de saúde de Ingrid piorou. Ela se refugiou em seu modesto apartamento em Chelsea, Londres. Do lado de fora, fãs e repórteres se aglomeravam, na esperança de vislumbrar a lenda. Mas Ingrid evitava a janela. Ela não queria que o mundo visse seu corpo debilitado, sua outrora imponente figura diminuída pela doença. Ela queria ser lembrada não pela fragilidade, mas pela força. Por dentro, lutava em silêncio. Aqueles que a visitavam lembravam-se do seu sorriso, do seu calor humano, do seu charme inabalável pelo sofrimento. Mesmo consumida pela dor, ela se agarrava à dignidade. Uma amiga recordou. Ela se recusava a deixar que a doença a definisse. Ela continuava sendo Ingrid, continuava radiante. Em 29 de agosto de 1982, o corpo de Ingrid Bergman finalmente sucumbiu. Era seu 67º aniversário, para uma mulher cuja vida muitas vezes parecia um roteiro de filme. A coincidência de datas pareceu quase simbólica. Ela nasceu naquele dia, em 1915, e exatamente 67 anos depois partiu. Um ciclo se fechou como se o próprio destino tivesse escrito seu fim. Sua morte foi tranquila, serena, cercada por entes queridos. Mas o impacto se espalhou pelo mundo. Homenagens vieram de Hollywood, da Europa e de outros lugares. Críticos que antes a condenavam agora elogiavam sua coragem. O público que a adorava lamentava como se tivesse perdido uma parte de si mesmo. Seu funeral foi realizado na igreja de St. Martin in the Fields, na Trafalgar Square. Milhares de pessoas compareceram, desde dignitários a fãs comuns. Mais tarde, suas cinzas foram levadas de volta à Suécia e espalhadas no mar perto de sua casa de infância. Um retorno ao lugar onde sua história começou. Na morte, Ingrid Bergman foi lembrada não pelo escândalo, não pelo exílio, mas pela resiliência. Ela enfrentou perdas, desgraça, doenças e isolamento. Mesmo assim, sempre retornou aos palcos, sempre escolheu a arte, sempre se portou com dignidade. Um crítico escreveu pouco depois de seu falecimento:
Bergman não morreu em 29 de agosto de 1982. Ela simplesmente deixou o palco. Essas palavras capturaram o que milhões sentiram. Ingrid era mais do que uma estrela. Ela era uma artista, uma mulher forte e vulnerável, cuja presença ecoaria muito depois de sua última cortina. Ao final de sua vida, Ingrid Bergman havia conquistado o que poucos na história conseguiram. Foi uma das raras artistas a receber a tríplice coroa da atuação, com 3 Oscars, 2 Emmys e 1 Tony. Ela foi classificada pelo American Film Institute como a 4ª maior atriz de todos os tempos, um lugar reservado para lendas. Mas seu legado foi além dos prêmios. Ele residia na maneira como ela desafiou as expectativas. Ousou buscar o amor mesmo quando ele a destruiu. Ousou retornar do exílio e ousou se apresentar mesmo quando o câncer consumia seu corpo. Sua história não era de perfeição, mas de persistência. Ela era imperfeita, vulnerável, humana. E foi precisamente essa humanidade que a tornou imortal. Quando a cortina se fechou sobre a vida de Ingrid Bergman, em 1982, pareceu que o mundo havia se escurecido. Na verdade, ela não desapareceu. Lendas nunca desaparecem. Em vez disso, ela passou para outro reino, a imortalidade, onde sua imagem, sua coragem e seu espírito continuaram a inspirar gerações muito depois de sua despedida. O legado de Ingrid foi imediato e profundo. O American Film Institute a classificou em 4º lugar entre as maiores atrizes de todos os tempos, colocando-a ao lado dos titãs eternos do cinema. Sua estrela brilhava na calçada da fama, gravada em pedra para milhões de visitantes verem, um símbolo de uma carreira que desafiou todos os obstáculos. Mesmo após a morte, sua presença parecia crescer. Em 2015, no que teria sido seu 100º aniversário, o Festival de Cinema de Cannes escolheu sua imagem para o pôster oficial. Seu rosto luminoso e atemporal pairava sobre o festival como se velasse por uma nova geração de cineastas. Poucas atrizes foram homenageadas dessa forma, prova de que sua influência transcendeu o tempo, a geografia e os escândalos. 2 anos após seu falecimento, em 1984, horticultores apresentaram uma nova rosa híbrida. Batizaram-na de Rosa Ingrid Bergman. Vermelha como veludo, imponente e duradoura, a flor tornou-se um símbolo vivo de sua essência. Força entrelaçada com elegância, paixão unida à resiliência. Assim como as rosas resistem às tempestades e retornam a cada primavera, Ingrid também suportou a desgraça, a doença e o exílio, apenas para florescer novamente com um brilho renovado. A rosa, como ela, representava um lembrete de que a beleza pode suportar o sofrimento e a dignidade pode sobreviver à ruína. Em sua terra natal, a Suécia, a memória de Ingrid foi eternizada. Uma estátua sua agora se ergue em Estocolmo, contemplando o horizonte como se estivesse sempre trilhando seu próximo caminho. Os visitantes que passam por ali muitas vezes param, não apenas para admirar a escultura, mas para se lembrarem da menina órfã que, em meio à dor, se tornou um dos maiores ícones do cinema. Dentro do Instituto Sueco de Cinema, uma exposição inteira é dedicada à sua vida. Figurinos, fotografias e roteiros são exibidos com reverência, permitindo que as novas gerações compreendam não apenas a estrela, mas a mulher, a filha, a mãe, a artista e a lutadora, que carregava segredos e tristezas que o público jamais viu por completo. Notavelmente, a lenda de Ingrid ultrapassou os limites do cinema. Na década de 1950, o cantor folk-americano Woody Guthrie, uma voz de rebeldia e verdade, escreveu um poema em sua homenagem. Ele a comparou às forças da natureza, chamando-a de uma figura capaz de fazer montanhas tremerem. Chegou a convidá-la, em seus versos, para filmar em Stromboli, a ilha vulcânica onde ela havia vivido com Rossellini.
O poema, contudo, nunca foi musicado durante a vida de Guthrie. O texto jazia escondido entre seus papéis, esquecido. Décadas depois, em 1998, o projeto Mermaid Avenue o ressuscitou. Os músicos Billy Bragg e Wilco descobriram as palavras de Guthrie, compuseram uma melodia e a lançaram como a comovente canção Ingrid Bergman. A música, simples, porém poderosa, levou a admiração de Guthrie para a era moderna. Mesmo aqueles que nunca tinham visto Casablanca ou Gaslight conseguiam sentir sua aura através da letra. Era a prova de que Ingrid Bergman havia se tornado mais do que uma estrela de cinema. Ela se tornou um símbolo duradouro na arte, na música e na memória. Mais de 4 décadas após sua morte, Ingrid Bergman continua a aparecer em lugares inesperados. Ela foi referenciada em romances, pinturas e até na moda. Artistas se inspiraram em sua imagem não apenas por sua beleza, mas pela força que ela representava. Ela não era uma boneca de porcelana, mas uma chama ardendo com vitalidade mesmo em seus momentos mais sombrios. Jovens atrizes estudam seus filmes não apenas em busca de técnica, mas também de coragem. A maneira como ela ousou agir naturalmente em uma era de artifícios teatrais. A maneira como desafiou os estúdios. A maneira como se reergueu após a desgraça. Os críticos observaram que ela continua sendo uma das raras estrelas cujo legado é definido tanto pelo que ela suportou quanto pelo que conquistou. E, no entanto, mesmo em meio a todas essas honras, uma sombra permanece. A chama secreta de Gregory Peck. As palavras que ela deixou em sua autobiografia ainda ecoam. Ele era imenso. Para Ingrid, ele não era apenas um colega de elenco, não apenas um romance passageiro, mas um símbolo do tipo de força e ternura que ela buscou por toda a vida. Talvez tenha sido apropriado que ela nunca tenha revelado toda a verdade enquanto viva. Hollywood, com sua insaciável sede por escândalos, teria dissecado, ridicularizado e banalizado o ocorrido. Ao escolher o silêncio, Ingrid o preservou como algo eterno. Um amor secreto, intocado por fofocas, levado consigo para a eternidade. Permanece um dos grandes mistérios da era de ouro de Hollywood. Um laço oculto nas sombras, revelado somente após sua morte. E talvez seja por isso que ainda nos fascina hoje. A vida de Ingrid Bergman parece um roteiro épico. Órfã na Suécia, estrela brilhante em Hollywood, exílio escandaloso na Itália, retorno triunfal à glória, uma batalha secreta contra a doença e uma morte que ocorreu no próprio dia do seu nascimento, como se a vida tivesse sido encenada para o cinema. Ela foi uma mulher que ousou viver plenamente, arriscar tudo por amor, desafiar expectativas, carregar cicatrizes sem vergonha. Ela era imperfeita, vulnerável e humana. E foi justamente essa humanidade que a tornou imortal. Hoje, quando as luzes se apagam em um teatro e Casablanca surge na tela, o público ainda sente sua presença. Quando ela se vira para Humphrey Bogart e sussurra: "Sempre teremos Paris." Não é apenas um diálogo. É história, memória e eternidade condensadas em um único momento. Ingrid Bergman deixou este mundo em 29 de agosto de 1982. Mas sua história não terminou. Ela vive em cada apresentação, em cada rosa que desabrocha em sua homenagem, em cada nota da canção de Guthrie, em cada tributo esculpido em pedra. Ela não é apenas a estrela de uma era, não é apenas o escândalo de uma década, não é apenas a paciente que lutou contra a doença com dignidade. Ela é uma chama eterna. Prova de que a arte pode sobreviver à vergonha, que a coragem pode sobreviver à morte e que até os segredos mais frágeis podem ecoar mais alto que os aplausos. Como escreveu certa vez um crítico, Bergman não deixou o palco, ela apenas entrou na eternidade. E assim, Ingrid Bergman permanece eterna,
luminosa, inesquecível.